Salve Maria, eu sou Gustavo Queiroga, estamos começando mais um episódio, esse mais do que especial, viu? Do Ecclesiam Cast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves e estaremos juntos mais uma vez nessa jornada, mais uma vez hoje faz muito mais sentido, né? Nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje, que está aqui conosco, né? Falei mais uma vez porque ela esteve há um ano atrás. E eu sei que você assistiu, você se emocionou, você compartilhou, né? Porque é o vídeo mais assistido do nosso canal. Exatamente. Né? Com quase 700 mil visualizações em torno disso. Olha lá se não bater esse número quando você estiver assistindo, né? E a gente quis trazer ela aqui hoje pra gente conversar e saber da vida dela, de Deus, como é que tá um ano depois da participação aqui no Ecclesiam Cast, a caminhada dela. Minha irmãzinha Thalita Ferreira, seja bem-vinda ao Ecclesiam Cast mais uma vez. Que alegria ter você aqui. Muito obrigada, meninos. É a alegria minha, né? Falar do Ecclesiam Cast, a gente sempre fala com muito carinho, a nossa família, né? Porque muita coisa mudou, que a gente vai conversar hoje, depois daquele podcast, depois de a gente abrir para tantas pessoas. Muitas vidas foram alcançadas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o grande que o Senhor tem feito. A gente vai falar algumas pinceladas hoje, porque é muita coisa, né? Não cabia em um episódio, a gente vai fazer e tem que fazer a temporada. Olha aí. Olha que a gente pega na palavra, viu? Então, falando, né, em muitas pessoas impactadas, por favor, se você ainda não é inscrito no Ecclesiam Cast, se inscreva agora. Vamos dar 3 segundos para se inscrever. Pronto. Por favor, obrigado. Né? E compartilhe já esse vídeo, porque hoje vai ser, assim, incrível, tenho certeza, né? A gente teve uma experiência, assim, incrível, porque quando Thalita veio aqui, a gente não tinha ainda nenhuma pretensão de um alcance tão grande, né, do Ecclesiam Cast e do episódio dela, né? Mas, deixa eu falar logo dos nossos apoiadores aqui, senão eu termino me esquecendo. Que estava com a gente já desde aquele episódio, né? Há um ano atrás, mais de um ano atrás, a Toda a Tua Maria, que acredita na nossa proposta de evangelização, aqui batendo papo, como quem está na cozinha de casa, conversando com os irmãos, seja um testemunho, seja algo marcante da nossa doutrina. E Toda a Tua Maria acredita e continua nossa parceira desde o início do Ecclesiam Cast. Então, tá aí o QR Code, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, vai lá pro Instagram, link da bio, WhatsApp, e pede lá, ó, eu quero meus 10% de desconto que o Ecclesiam Cast me deu para comprar o quê? Lá você pode comprar a sua cadeia de consagração Nossa Senhora, para você que já é consagrado e vai renovar, ou que vai fazer agora, de repente você se converteu, deu esse sim depois que assistiu aqui o episódio de Thalita, né? Tenho certeza que muitas pessoas também foram muito tocadas nesse sentido. Então vai se consagrar Nossa Senhora agora, compra lá com a Toda a Tua Maria. Lá também tem medalhas, pulseiras. Estamos nos aproximando aí do dia de São José. Então a consagração a São José também. Tudo isso você tem lá na Toda a Tua Maria, que te ajuda a viver de uma maneira bela, né, externamente aquilo que está no teu interior. Então Toda a Tua Maria é nossa parceira desde o início do Ecclesiam Cast. Maravilha. E assim como a Toda a Tua Maria, você também pode apoiar o nosso projeto de evangelização, apontando aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e fazendo a sua oferta de coração. Ou ainda, se você tiver uma empresa e quiser aparecer aqui, colocar sua marca aqui no nosso podcast, entra lá em contato com a gente no Instagram, manda um direct que a gente resolve. É isso. Podemos? Podemos. Vamos lá. Vamos aqui afiar as mãos. Eu faço assim, mas você vai fazer uma pergunta e ela vai dominar o podcast. A gente já conhece aqui a figura, graças a Deus. Thalita, eu queria começar com uma perguntinha. E depois você fica à vontade pra gente ir trazendo esses pontos que você trouxe de um ano pra cá, né? Um ano. E aí, valeu a pena se tornar católica? Valeu muito a pena me tornar católica. Gente, Quando o Diego me falou sobre a gente gravar novamente, e eu pensava sobre quantas coisas mudaram e sobre esse alcance que nós tivemos também, porque foi uma surpresa para mim também. A primeira vez que eu falei sobre meu testemunho foi no meu próprio canal do YouTube. Eu gravei um videozinho, porque na nossa cidade, né, a cidade pequena, eu disse, Jesus, como é que o povo vai ver quando eu estiver entrando na igreja com a imagem de Nossa Senhora, com Nossa Senhora no véu, ninguém vai entender nada. Vou gravar isso aqui, né, para que as pessoas saibam o que é que aconteceu e por que eu tô me casando na igreja católica. E o Ecclesiam Cast foi um boom, né? Vários recortes foram feitos, foram lançados em outras plataformas, viralizou e saiu viralizando e as pessoas queriam a história completa. E através dessa história completa, né, que as pessoas iam procurar, muitas chegavam no meu perfil também. Que, inclusive, eu peço até desculpas se alguém que tá assistindo aí foi dessas pessoas que falou comigo e não conseguiu obter uma resposta. Mas, gente, foram muitas mensagens, testemunhos. Nem sempre eu conseguia responder,
né? Mas eu sempre faço questão de ler, de rezar pelas pessoas, porque foi algo que eu e Diego, na nossa família, nós assumimos essa responsabilidade, né? De rezar pelas vidas que o Senhor tocava e tem tocado através da nossa vida, através do nosso testemunho. E a gente tem rezado por essas pessoas, por essas famílias, porque não são apenas pessoas que têm a mesma situação que a nossa, né? Um católico e um protestante, ou um protestante e uma católica. São pessoas que já eram católicas, mas que estavam com a fé enfraquecida, estavam distantes do primeiro amor. E essas pessoas também tiveram seus olhares voltados para o catolicismo novamente e sempre relatam pra gente, tanto no meu perfil como no de Diego. E aí eu tento responder à altura que chega a mensagem, né? Chega um textão. Eu não sei responder assim, amém, Deus te abençoe. Né? Eu vou lá ler a história da pessoa, responder à altura daquela entrega, porque alguém parou, né, pra escrever a história pra mim. E quando aquilo viralizou, começou a chegar gente no meu perfil, né? E tome seguidor. Eu disse, Jesus do céu, não consigo... Olha, Diego, a primeira coisa que eu disse, Diego, eu não sei lidar com hater, não. Porque da mesma forma, né, que a gente vê que tem muitas pessoas que têm a vida transformada, a gente vê que tem pessoas que vêm também pra perseguir, né? Pra protestar. Pra protestar. E uma coisa que mudou muito no meu coração... após o catolicismo, eu lembro que quando eu me converto, eu retorno, eu venho com o coração muito ferido. Coração muito ferido, magoado com o que me aconteceu. Quem assistiu o primeiro episódio vai saber, quem não assistiu, vai lá assistir. Será que vai bater 1 milhão esse vídeo aí? Vai lá. Vai lá assistir, mas teve a questão da expulsão, né? E eu saí com o meu coração muito ferido. E eu pedia muito ao Senhor que ele curasse meu coração. Porque eu sabia que ser católica não era ter um coração fechado a detestar o protestantismo ou aos irmãos, porque a nossa igreja acolhe, vê como irmãos separados. E eu queria que o Senhor me desse essa visão também, porque eu saí com muita revolta, né? Você ser expulsa de um lugar traz muita revolta ao seu coração. Nosso coração humano, né, ele faz com que a gente queira criar sentimentos desconfortáveis e ruins diante do desejo de santidade que a gente busca. E eu lembro que eu pedia muito ao Senhor. Eu disse, Jesus, tem misericórdia do meu coração. E uma coisa que mudou muito foi isso, né? Hoje eu olho para essas pessoas, para os nossos irmãos protestantes, não com olhar de raiva, de nada em relação a querer discutir, não. Eu defendo a minha fé, porque eu defendo o que eu amo, com muito respeito. Mas também eu respeito a opinião do outro, que não quer abrir o coração, porque eu sei que o Senhor teve sua pedagogia comigo e vai ter com aquela pessoa também, se for necessário. Mas eu sempre me alegro muito nos debates, sabe? Quando as pessoas começam a fazer um comentário, uma coisa ou outra, porque sempre me dá essa possibilidade de tentar catequizar também essas pessoas. E eu acho que eu sempre respondo quando os protestantes chegam lá no meu vídeo, eu digo assim, tá sendo entregue conteúdo católico pra você, tem alguma coisa aí que tá acontecendo. Eu digo, você não tá aqui em vão. E sempre com muito humor, né? Claro, eu digo assim, você não tá aqui em vão. Aí tem gente que aparece sempre, é figurinha repetida. Eu digo, meu irmão, você tá aqui de novo. Você não tá percebendo os sinais que Deus tá lhe dando, não. Né? Esse conteúdo católico chegando pra você. Porque quando eu falo para católicos sobre o que aconteceu comigo. Falo pra pessoas que estão passando pela mesma situação de conversão, de dúvidas. Porque eu sei o quanto é difícil estar do outro lado, né? Hoje é muito fácil. Quando minha irmã, que está aqui, gente, nos bastidores, que eu já falei sobre ela no outro episódio. Quando minha irmã passou pelo processo dela também, mas eu já tinha passado pelo meu, eu tinha muita pressa. Eu tinha muita pressa de Deus converter o coração da minha irmã. E eu dizia assim, Jesus, converte o coração dessa menina. Ela tá mais difícil do que eu acho. Só que eu não respeitava... Gravar um episódio com ela depois. Eu não respeitava o tempo dela. Por quê? Eu sabia do processo que eu tinha vivido. Eu sabia da verdade que eu havia descoberto. Então eu queria que ela descobrisse logo. Assim como eu desejo que tantas almas descubram. Mas o Senhor tem sua pedagogia com cada um de nós. E quando eu vim aqui contar o testemunho, eu lembro que eu sempre pensava quanto a graça do Senhor, ela superabunda na vida da gente, né? Quando ela toca na nossa vida, ela sai tocando, transformando tudo ao redor da gente. E eu dizia, porque a minha irmã não.
Por que na minha irmã não? Né? E uma das coisas que mais mudou nesse 1 ano também, além desse olhar piedoso que o Senhor colocou no meu coração, sobre essa questão dos irmãos protestantes, que era essa revolta que eu tinha, o desejo de debater, o desejo de protestar. Eu disse, não, Jesus, eu sou católica. Mas minha vontade era de protestar com eles. Mas esse olhar piedoso e misericordioso que eu peço que o Senhor me dê, ele foi alcançando também a minha família, né? O olhar que eu tinha para minha irmã, de respeitar o processo dela. Hoje ela tá aqui, gente, vai fazer crisma esse ano. Vai se casar, receber o sacramento do matrimônio, né? E eu tô muito feliz por isso. É uma grande mudança depois desse 1 ano, né? E eu sou muito grata a Deus por isso. E nesse processo, né, da gente falar, né, desse alcance, dessas pessoas que vão sendo alcançadas, a gente enfrentou muitos desafios também na nossa vida. Eu lembro que quando Nossa Senhora fez o que fez comigo, né? Ela me perseguiu, graças a Deus. E eu acolhi o seu amor depois de muita rejeição. Eu lembro que eu disse assim para ela, em uma oração. Eu disse, Nossa Senhora, eis-me aqui. Me perdoe por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei. Onde a senhora me levar, eu vou. E, gente, aí Diego disse assim pra mim, ai daquele que fala, eis-me aqui, viu, amor? Ela leva mesmo. E levou, né? A partir do que o testemunho foi alcançando, convites foram sendo feitos, viagens foram sendo... E eu grávida, gente. Vocês lembram que quando eu vim aqui, eu ganhei até a Nossa Senhora grávida. Eu já tava com a barriga, acho que 5 meses. Não lembro quantos meses eu tava. Mas eu já tava com a barriga média. E eu lembro que quando começou a chegar os convites, assim, pronto, e agora? Já eu vou ter Joaquim, vou ter que parar a missão. Mas a gente foi até o fim, tentando contemplar todos os convites. Por quê? Eu tava até querendo dizer isso no começo, mas vou guardar para a hora do testemunho. Conversar aqui com os meninos nos bastidores. Porque para mim, quando a gente diz não a um convite, parece que eu tô dizendo não para Nossa Senhora. E a gente sempre tem muita cautela de dizer sim. Gente, não importa aonde seja o lugar. A gente já pegou 5 horas de viagem com esse menino, depois que ele nasceu. A gente já pegou 12 horas praticamente, eu acho que foi 12 horas para Tocantins, né? Porque a gente pegou de um aeroporto para o outro, grávida, para falar para casais, para falar para a igreja, para atender um chamado. E a vida de quem atende chamados, né? De quem é missionário, não é uma vida fácil. Porque você sai do seu conforto, da sua casa, você deixa... Eu tenho um bebê pequeno e a melhor coisa pra mim é estar em casa com o becinho dele no lugar, a rotina dele correta, acontecendo. E antes de ter Joaquim, eu e Diego, a gente já se esforçava. Eu fui grávida pra Tocantins. E quando eu dizia eis-me aqui, eu dizia, meu Deus... Eu lembro que o padre que entrou em contato comigo lá disse assim, minha irmã, você é a resposta da oração. Eu acabei de assistir seu testemunho. E eu disse assim, meu Deus, eu sou a resposta da oração lá para Tocantins. Não, só aqui não tá bom, não. A nível João Pessoa. O Eclesiancast não é aqui em João Pessoa, era para alcançar só o público daqui. Mas não, tava alcançando, né, o Brasil inteiro. O Eclesiancast crescendo, o episódio sendo conhecido, as pessoas sendo alcançadas. E os convites começaram a ser feitos. E a gente foi. Foi a primeira missão distante, né? Para mais longe, mais tempo de viagem. E quando eu chego nesses lugares, a gente sai do nosso conforto, vai para um lugar onde muitas vezes o nosso eu é preciso ser deixado de lado. E como católica, eu aprendi também a descansar muito no Senhor, em Nossa Senhora, a viver uma fé mais concreta. Porque, gente, eu olho para mim hoje, para Thalita, de agora, eu vou falar uma coisa muito, muito séria, né? Eu passei 29 anos da minha vida, eu acho que brincando de ser cristã. Depois que eu me tornei católica, eu digo, Jesus, acho que eu brincava de ser cristã. E eu falo isso com muita verdade, sabe? E por que eu falo com verdade? Porque depois que eu me torno católica e eu começo a estudar a vida dos santos, aqueles aos quais eu tanto rejeitava, quando eu começo a estudar a vida dos santos, eu começo a constranger meu coração, a me sentir envergonhada. Eu olho para a vida dos santos e eu digo, Jesus, tem misericórdia de mim. E quando eu olho para a vida dos santos, eu sinto que eu sou chamada a viver uma fé mais completa.
através da intercessão, através de Nossa Senhora também. E quando eu passo a conhecer a história, passo a estudar a história dos santos, eu começo a desejar, nem que seja um pouco mais, ser santa, né? Porque muita gente vai dizer isso. Quem conhece a nossa história e vê a gente mudando, porque a minha vida mudou da água para o vinho. Por isso que eu digo que eu brincava de ser cristã. Eu ia para a igreja no meu conforto aos domingos, eu cantava no Ministério do Louvor quando era escalada, e hoje não. Hoje eu sou chamada a viver essa completude da fé e a honrar o que eu vivo na Santa Igreja, essa alegria que é fazer parte da Igreja de Cristo, a honrar os sacramentos que o Senhor me deixou, é aonde o Senhor me levar. Eu sou chamada a isso hoje e minha família é chamada a isso hoje. Então, quando a gente sai para uma viagem dessa, para Tocantins, sai do conforto da nossa casa, e o Senhor, ele começa a nos responde nossas orações, né? Porque a gente sempre vai entregando a ele nossas viagens, nossas missões, pedindo que ele venha nos usar, porque outra coisa é muito engraçada é que o testemunho, ele é o mesmo, mas em cada lugar ele reverbera de uma maneira diferente. Em cada lugar que a gente chega, algo diferente é tocado no coração de alguém. E eu digo, Diego, tu percebeu que o Senhor fez a gente focar nisso aqui, hoje, só depois que passa. Antes, não. O Espírito Santo vai usando, a gente entrega. E eu digo, Diego, tu notou que isso aqui foi o que a gente mais tocou hoje, em vários recortes do testemunho, porque é o mesmo testemunho. Ele não mudou, o testemunho não mudou, a história não mudou. Mas o Senhor, ele sempre utiliza de algo em específico para falar aos corações nos lugares que a gente vai. E nesse um ano, né, muitos testemunhos nos alcançaram também, né? A gente já chegou em locais onde a gente viajou, que casamentos estavam para acabar. E através da nossa história, quando a gente traz o testemunho do que a gente passou, pessoas chegam a mandar mensagem pra gente dizer, Diego, eu queria confessar algo pra vocês. Né? Meu casamento eu tava decidida a acabar com o meu casamento essa semana. E depois de ouvir essa história de vocês, dessa luta de vocês, eu resolvi dar uma chance. E eu quero estar aberto a essa chance desse casamento continuar, dele continuar dando certo. E a gente diz, meu Deus, a gente é tão miserável, tão pecador. E o Senhor nos usa para obras tão grandiosas, para tocar em corações, né? E outro convite muito especial que a gente teve foi para o Instituto Hesed, né? A gente chegou aí para o Instituto Hesed rezar o Rosário da Madrugada. Através do conteúdo também da Eclesiancast, né? A irmã Maria Raquel assistiu. E o engraçado é que ela focou muito, ela dizia muito pra mim lá, enquanto a gente conversava, a gente foi almoçar, e ela dizia assim, Thalita, o que eu mais foquei pra conseguir ouvir toda a história, porque ela assistiu todo também, ela assistiu completo. Rapidinho. Minha Maria Raquel, estamos esperando a senhora aqui. Só um disclaimer a gente foi lá, gravamos Não foi possível dessa vez, mas a gente sabe que será, estamos esperando a senhora aqui. Por favor, Thalita. Amém. E assim, é uma bênção, né, irmã Maria Raquel? E ela dizia assim pra mim, quando o Diego falou que ele precisava ser o melhor católico que ele poderia ser pra alcançar a sua vida, aquilo me tocou muito. E ela fala disso na hora do rosário, ela fala isso na hora do testemunho que a gente vai gravar. Ela fala sobre essa fala de Diego, né? Sobre ser o melhor católico que Diego poderia ser. Porque foi essa fala que ele trouxe, que tocou o coração dela também. Porque ela fala que muitas vezes nós focamos muito no desejo de mudar o outro. E não no desejo de mudar a si mesmo. E foi isso que eu fiz também. Na minha história, na história com a minha irmã, eu sempre pedi assim ao Senhor, Senhor, me ajude a ser testemunho vivo na vida da minha irmã, né? Que ela possa ver em mim uma católica fiel, porque eu vou dizer a vocês, não é fácil não, minha gente, ser católico não. Não. É fácil ser católico de BGE, que nem é católico, na verdade, né? Dizer que sabor católico. Ser sabor católico é muito fácil, né? Mas ser católico de verdade é muito difícil, né? Honrar os sacramentos, honrar a igreja, o que a igreja prega verdadeiramente, né? Porque a gente conhece a Igreja Católica pelo que a gente ouve falar.
Eu sempre digo às pessoas, quando elas vêm questionar lá nos meus comentários, eu digo, meu irmão, onde você viu isso? Eu até digo assim, quem te traumatizou? Eu digo assim, quem te traumatizou com isso? Porque a igreja não diz isso. A igreja não ensina isso. Então, quando o Diego disse que quer ser o melhor católico, eu também digo. Eu hoje repito isso, eu quero ser a melhor católica que eu possa ser para alcançar os corações de quem convive comigo, da minha irmã. E assim foi acontecendo. Né? Thaisa foi indo para a missa, Thaisa foi começando a perguntar, a questionar, a querer conhecer. E sozinha começou também a trilhar seus caminhos, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu comemorava muito com o Diego, quando ela falava alguma coisa, porque ela fazia uma pergunta assim pra mim, ela dizia assim, mas por que a igreja faz isso? Por que a igreja fala isso? Aí eu aproveitava, gente. Era uma resposta que ela queria curta, né? Eu aproveitava e ficava meia hora falando do que a igreja dizia. E de várias outras, não é, Thaís? Ela tá ali confirmando. Ai, Santa Terezinha. Ela começou a gostar de Santa Terezinha e da oração de São Francisco de Assis. Ela gosta muito da oração de São Francisco de Assis. E aí eu pegava e dizia, ó, tu sabia que São Francisco fez isso? E tu sabia, coisa que ela disse, mas eu só perguntei tal coisa. Não tem nada não, mas eu tô te dizendo. Então eu fazia muito isso com ela. De querer fazer com que ela tivesse o mesmo encanto que eu tinha. E aí esse olhar que as pessoas também falam muito, e eu falo muito isso também nos comentários de quem vem protestar, saber o que a igreja de fato diz, o que a igreja de fato prega, né? Porque muita gente está apegada ao que as pessoas dizem e não o que a igreja diz. E não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que a igreja diz, o que importa é o que a igreja ensina, né? Porque muita gente vai dizer e vai falar o que quer, vai distorcer, né? A gente sabe que tem muitos temas polêmicos, né? Existe algo que a gente chama muita gente fala de bolha católica, né? Também, que é polêmico também. Mas a gente precisa entender que a gente precisa saber e conhecer a igreja na plenitude dela, né? E a gente busca isso em fontes fiéis. E não no que A ou B diz. Então, eu tentava muito saber e conhecer o que é que a igreja diz. O que é que a igreja me ensina, como a igreja me condiz a ser. E aí, Thaisa, ela sai com essa. Ano passado já, acho que chegando no tempo de quaresma, ela diz assim pra mim, ei, Thalita, qual vai ser a tua penitência? Eu tô pensando aqui que a minha vai ser tal penitência. Aí eu, age normal. Finge costume. Aí eu disse, age normal, Thalita. Eu disse, que legal, é muito boa essa penitência. Esse tempo quaresmal, aí eu chego para Diego e disse, Diego, eita, você vai querer fazer penitência. Não foi eu que falei nada não, porque Diego, do mesmo jeito que ele me respeitava, ele pedia pra eu respeitar a Thaisa, né? Só que ele esqueceu que eu não sou ele. Ele ia com muita calma, né, comigo. Quem conhece a história sabe, Diego, com muita cautela. E eu não. Eu saía assim, ela me desse uma oportunidadezinha, eu destrinchava tudo. E aí, nesse tempo, né, de conversão dela também, nesse processo dela, ela foi se descobrindo também e escolhendo os processos que ela queria viver. E hoje tem caminhado junto conosco, né? Como eu falei no começo, tá se encaminhando para receber o sacramento do matrimônio. E isso é uma alegria muito grande pra gente. Mas nesse processo, né, no tempo, voltando aqui só para minha fala do Instituto Hesed e sobre ser católico, eu lembro que quando eu viajei para o Instituto Hesed, eu precisei ir sozinha. E eu nunca tinha viajado de avião sozinha. Eu não gosto de viajar de avião, não, gente. Eu acho necessário viajar de avião, né? Porque encurta o caminho, é mais rápido. Mas eu não sou aquela pessoa que... Ai, amo viajar, eu amo ver o céu lá de cima. Eu digo, não, só com Jesus. De avião eu não gosto muito, não. Vou porque é o jeito. E eu lembro que quando chegou o convite, chegou a notificação, né? Irmã Kelly Patrícia, eu disse, que é isso? Aí, abri a mensagem, era pedindo um WhatsApp, e eu sempre mando o WhatsApp de Diego, porque eu sou bem ruim de responder. Diego é mais rápido. Diego, ele é assim, se ele vê uma mensagem, ele responde imediatamente. Eu não, digo, eita, já eu respondo. Ele não responde nunca, porque eu esqueço. E aí eu dei o contato dele, e Diego intermediou, marcou essa viagem, e eu fui sozinha, porque Diego tava trabalhando. E já era assim, foi durante a semana, o contato já era no final de semana.
E aí eu lembro que eu entrei no avião, Diego e Thaisa foram me levar. Eu sento no avião e meu coração acelera. Eu digo, Jesus, agora não. Eu vou ter uma crise de ansiedade aqui dentro desse avião, indo pro Instituto Hesed. Não aceito, não. Repreendo isso da minha vida. E eu sentada lá, eu dizia assim, Nossa Senhora, a senhora me trouxe aqui. Então a senhora há de cuidar do meu coração. E aquela ansiedade passa. Eu chego a mandar mensagem, eu acho que pra Thaisa, porque eu sabia que Diego tava dirigindo. Eu digo, eu acho que eu tô meio nervosa. E mas não é por causa do instituto, não. É por causa do avião. E Thaisa disse assim, mulher, tem calma. Tá tudo bem do jeito que tava aqui, quando tu tava com a gente. E eu faço essa oração na hora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pra acalmar meu coração. E quando meu coração se acalma, eu consigo contemplar, aproveitar a viagem. E penso naquele momento, né? O Senhor me dá esse discernimento sobre... Muitas vezes, Ele precisa também nos curar no desconforto. Né? E eu era curada naquele momento também. É tanto que a volta foi maravilhosa. Eu não senti nervosismo, não senti nada. A viagem de Tocantins também, que foi depois. Foi muito tranquila pra mim, porque não importa. Eu podia estar com 10 pessoas que eu amo do meu lado no avião. O medo era do mesmo jeito. O medo era igual. E aí eu chego lá, né, no Instituto Hesed para rezar o rosário, e eu sempre pedia ao Senhor para trazer aos corações também o que Ele desejava. E aí teve um alcance também naquele final de semana, e aí muitas vidas foram chegando também, foram sendo alcançadas. E quando as vidas vão sendo alcançadas, mais responsabilidade nos é dada, né, de rezar pela vida dessas pessoas, mais testemunhos são dados. E eu tava lembrando no caminho, vindo pra cá, de uma moça que queria muito engravidar. E olha só como é o testemunho de vida de um que passa pro outro, que chega em outro. Quando eu tava grávida de Joaquim, eu tive um descolamento ovular. E aí a gente tentou gravar o podcast. Acho que 1 ou 2 vezes, não sei se tu lembra, Juninho. E Diego dizia, Thalita não vai poder ir, porque ela tá de repouso, ela não vai poder participar. E a gente acabou adiando, e tinha que ser no momento que o Senhor bem quis, né? E Juninho falou para Diego assim, Diego, existe uma espiritualidade aqui, né? Que eu não sei se é você e sua esposa que participa, de pedir o útero de Nossa Senhora emprestado para engravidar. O ventre santo. O ventre santo de Nossa Senhora. E eu comecei a rezar daquele jeito, né? Agora, olha só, de Juninho só contou assim por alto para Diego, e Diego me ensinou. E eu comecei a rezar dessa maneira, sem conhecer a espiritualidade do grupo, nada, né? E eu comecei a rezar. E aí, como eu estava grávida no tempo do testemunho, chegaram muitas mulheres grávidas, chegaram mulheres tentantes. Não era só questão de casamento ou de protestantismo ou de conversão que chegava. E é aí que eu fico impressionada quanto o Senhor, Ele abrangeu ainda mais esse caminho, né? E essa mulher, acho que há 1 mês e meio, chegou e mandou uma mensagem pra mim, contando o testemunho dela, porque eu respondo tanta mensagem que eu não consigo lembrar de tudo, mas a dela me marcou muito, porque ela disse assim pra mim, Thalita, você me ensinou a rezar, pedindo um ventre santo de Nossa Senhora. Olha só, eu ensinei ela a rezar, porque ela disse assim, olha, peça o ventre santo de Nossa Senhora. Ela contou a história dela, e uma das frases que eu disse foi essa, peça o ventre santo de Nossa Senhora pra você conseguir engravidar. Peça a ela para interceder por você. E aí, há 1 mês e meio atrás, ela mandou uma mensagem testemunhando. Ela disse, eu precisava contar primeiramente a você, porque você me ensinou a rezar. Pedindo o ventre santo de Nossa Senhora. E ela engravidou. Tá à espera de um menino. Né? E quando eu olho para isso, a gente consegue ver o quanto o Senhor, Ele é misericordioso para fazer com que histórias se encontrem, se conectem, né? Porque não é só o que está na ponta do iceberg, é o que está por baixo dele, que é o que está por trás, né? Nos bastidores desse podcast, na entrega de cada um de vocês, nossa, também como família, nessas vidas, nesses números, né? Esses 100 mil inscritos são almas, são vidas. E eu sempre digo, Senhor, não é do meu interesse alcançar números. Mas se esses números são vidas, eu quero alcançar muitos. Né? E a gente vai buscando isso. E tantos outros testemunhos que vão chegando, que edificam e fortalecem o nosso sim. Fortalecem a nossa fé.
e que vão fazendo com que a gente deseje ainda mais continuar nessa missão, nesse serviço, mesmo com desafio, que é hoje com o Joaquim, pequenininho, né? É tanto que essa semana uma menina convidou a gente para Crato, né, lá em Fortaleza. Vocês vêm? Eu digo, vem, vai. A gente vai. Mas aí a gente precisa ver a logística. Porque a gente tem Joaquim agora. Agora eu não viajo mais sozinha. Não tenho como ir sozinha. Ele mama ainda. Não tenho como. Então vamos pensar na logística de trazer a família toda. E aí a gente vai estudando, né, os casos, vendo as possibilidades. Mas sempre dizendo sim. E é muito interessante, uma coisa que eu nunca contei nos testemunhos, sempre tem uma coisa nova que eu deixo passar. Aí Diego até diz assim, amor, tu tem que montar o roteiro, anotadinho os pontos, né? Porque eu vou falando e eu vou esquecendo de coisas muito importantes. Mas eu até não falei isso, já tinha acontecido, mas eu não cheguei a falar isso no dia que a gente gravou. Quando minha história, ela acontece, meu testemunho, minha vida muda, tudo vai acontecendo, eu cheguei a duvidar de tudo que eu tava vivendo. Eu acordei numa madrugada, fui no banheiro, e quando eu vou no banheiro, eu me olho no espelho e eu penso, tudo que você tá contando é uma mentira. Tudo que você tá vivendo não é real. E aí eu disse, Jesus, tá repreendido. Foi eu que vivi. É verdade, isso é real sim. E fui dormir com medo desse pensamento. Acordei, eu disse, Diego, vem cá. Só Deus é onisciente. Porque danada que eu pensei isso. Aí Diego disse, amor, mas o inimigo também sugestiona pensamentos, né? Para que a gente possa tropeçar, duvidar. E eu lembro que eu comecei a rezar. Mas comecei a querer questionar tudo que eu tinha vivido. Tudo que tinha me acontecido. Tudo que eu tinha testemunhado, de sonho, de tudo. E aí eu e Diego vamos almoçar. Em casa mesmo. E o meu telefone tá aqui. Diego tá aqui desse lado, tô aqui. E o telefone ficou passando as stories, a gente comendo, com costume, às vezes tá com o celular. E passa o story de uma menina. A moça que eu havia sonhado. Com o sonho de Nossa Senhora, que eu rezei a Ave Maria por ela. E aí tá passando os stories dela e ela diz assim... Gente, vocês não sabem, eu preciso contar a vocês o que é que aconteceu aqui comigo agora. Eu acabei de achar um sapo no meu banheiro com a boca costurada. Maria. Assim, na madrugada que eu tinha tido esse sonho, que eu tinha duvidado, o Senhor mais uma vez confirma no meu coração que era real aquilo que eu tinha sonhado. Não só tão era real o pedido de ter rezado a Nossa Senhora, ter rezado a Ave Maria por essa moça, como era real o que ela estava passando no lugar que eu acordei no sonho, né? Ela estava passando por alguma questão, né, espiritual, porque foi esse o contexto dos sonhos, e o Senhor mais uma vez confirmava no meu coração. E eu pedi muito perdão a ele, porque nosso coração, ele duvida muito fácil, né? A gente nem pestaneja para duvidar. A gente custa muito a crer, mas para duvidar é muito rápido. Depois de tudo que eu tinha vivido, depois da conversão, eu chegar a aceitar uma sugestão dessa em meu pensamento, eu dizia, Jesus, me perdoe. Porque o Senhor, mais uma vez, confirmava que aquilo tinha acontecido. Daí eu e o Diego, a gente ficou impressionado. Porque tudo eu compartilho com o Diego. Quando aconteceu... Se eu tivesse guardado só pra mim... Mas não, eu já tinha dito pra ele. Que eu fiquei impressionada, né, com o pensamento. Fui perguntar pra ele. E quando ela confirma isso, o Senhor, mais uma vez, ele me mostra, né, todo o caminho que eu tinha vivido, todo o processo, porque eu lembro que Juninho sempre falava do meu chip da contra-argumentação, né? E aí, quando esse pensamento vem, aí eu fico, Jesus, lá vai o chip querendo ser ativado. Isso vai não. Não vai não, mas já queria ser ativado e dizer assim, será que isso foi real? Será que não é coincidência tudo que eu vivi? Será que não é coincidência tudo que eu passei? E não é coincidência. E cada vez que eu fui conhecendo mais, né? Isso foi logo depois da conversão, mas pouco tempo depois. Mas cada vez que eu fui vivendo uma fé mais racional também, menos emocional. Porque quando a gente vai em busca da Igreja Católica, eu sempre falo que a gente precisa ir em busca... Claro que a gente não vai deixar de lado a emoção. Não tem como. Eu mesmo me emociono toda a missa. Por dizer assim, você precisa viver uma fé racional. Gente... Cada um vive a fé da maneira como
consegue, porque toda missa eu me emociono, chega na hora tudo que eu descubro de novo da Igreja Católica, coisa que a gente sabe que é um mar de conhecimento, né? Não dá não pra conhecer tudo, não. Tem coisa besta, assim, que eu tô na missa. Eu tava na fila da comunhão uma vez, e Diego disse assim pra mim, a gente não costuma conversar na fila da comunhão, a gente vai rezando, né? Mas eu acho que o Espírito Santo tocou no coração dele, ele disse assim pra mim, amor, tu sabe por que as flores que tem no altar elas são de verdade? Tu já percebeu que nunca tem flor de mentira no altar artificial? Aí eu disse, não. Aí ele fez, porque tudo que acontece no altar é real. Então as flores precisam ser reais. Minha gente. Eu fico emocionada. Tudo que acontece ali no altar é real. E por isso que as flores... Eu nunca mais olhei pras flores do mesmo jeito, da missa. E assim, ó, besteira, né? Todo domingo a gente vai na missa, às vezes tem um altar lá que tá todo enfeitado com flor e a gente não se dá conta disso. E eu lembro que pronto, eu fui comungar chorando. Eu já choro por natureza, dizendo, vou lá rezando, pedindo a Deus perdão pela minha pequenez, agradecendo por ele se fazer pequeno pra estar em mim. E quando o Diego me fala isso, eu começo a chorar copiosamente, né? Pra receber Jesus, porque... Volto, sento no meu banco e fico olhando pro altar e digo, meu Deus, é real. É real, o que a gente vive aqui é real. E eu fico sempre muito emocionada. Isso e várias outras coisas que a gente vai descobrindo, que a gente vai conhecendo, que a gente vai se encantando. E eu sempre digo pras pessoas, e todo mundo diz assim, ai, como é bonito quando um protestante se converte. Porque o protestante ele vai estudar, né? Ele sai de uma igreja para outra, ele só sai se ele tiver certeza. Porque você deixar pra trás tudo que você acreditava. Que eu acho até engraçado, que o povo tem gente que tem hater, que vem lá nos meus comentários dizer assim, eu tenho um hater, ó. Tem gente que vai lá nos meus comentários dizer assim, você nunca foi protestante. Eu digo, quem era tu, Alecrim? 29 anos, será que a gente viveu aqui um surto coletivo que todo mundo achava que eu era protestante e eu também? Será que eu vivi 29 anos em delírio da minha vida? Porque como é que a pessoa chega do nada na vida de alguém e só porque ela se converteu disse que ela nunca foi, né, aquilo? Eu era protestante e fui durante 29 anos, né? E eu digo, não vivi um surto coletivo. Será que todo mundo me via como protestante? Tava todo mundo surtando. Eu digo, não é possível. E aí quando eu vejo isso, né, desse processo do catolicismo e de descobrir a Igreja Católica, quando eu passo por esse processo de conversão e me torno católica, eu não sei se vocês lembram que eu me converti muito, não foi pela letra, não foi porque eu estudei a fé, eu estudava rasamente, era só para debater com o Diego. Eu me converti a partir das experiências que eu fui tendo. Depois da experiência, que eu disse assim, Senhor, me ajude, que eu vou ter que estudar. Porque como é que eu amo aquilo que eu não conheço? E aí eu comecei a estudar. E passei a ver a beleza depois da conversão. Ver mais beleza, né? Porque era até difícil depois da conversão. Foi difícil minha primeira confissão. Não foi fácil a primeira confissão, né? Chegar lá, estar nos bancos, sabendo por que eu estava fazendo aquilo. Mas, gente, foi muito difícil. Primeira confissão. Primeira comunhão. Minha primeira comunhão foi com meu pai e minha mãe. Subi no altar junto. Aí, o dia do crisma, eu fui encarregada de entregar um terço ao bispo. Quando chega no dia da missa do crisma, meu catequista disse, você vai ler o Salmo. Aí eu disse, meu Deus. Quando eu vou ler o Salmo, o Magnífica. Aí eu vou e digo, Jesus do céu, vou lá. Quando chega na hora da homenagem, disse, você vai entregar lá. Lá vai eu com o texto pro bispo. Nervosa, não. Com o texto na mão pra dar a ele. Dom Alcivan. Quando eu entrego a Dom Alcivan o texto, Dom Alcivan abre os braços para me abraçar. Que eu nem esperava. É engraçado, porque tem um vídeo e tem a foto que eu vou toda desengonçada, né? Abraçar ele. Quando eu recebo aquele abraço, gente, onde eu fui excluída, eu fui acolhida. Era um abraço da Santa Igreja que o Senhor estava me presenteando naquele dia. E tanta beleza houve, né? Depois dessa conversão. Depois de receber os sacramentos. Tantas mudanças aconteceram.
E o Senhor, ele vem sempre consolidando em meu coração a verdade desse processo que eu venho vivendo, né? Porque conversão é diário, né? A gente não para de se converter, a gente tem que se converter todo dia. Nosso coração é muito miserável. E eu peço muito ao Senhor. Eu até brinco com o Diego, que às vezes eu tô fazendo aqui o meu devocional. Às vezes eu tô fazendo Lexio Divina, devocional, ó. Fazendo a Lexio Divina, menino, ó. Gente, a gente faz Lexio Divina, tá? Foi uma errata. E aí teve essa semana que eu tava fazendo minha Lexio Divina. E aí, eu lembro que eu saí de casa com o Diego, assim, com o carrinho do bebê e o cachorro pra andar. Aí eu olhei pra um lado e julguei. Julguei uma pessoa, assim, que passou. Julguei uma coisa, assim, da pessoa. Aí eu disse, Jesus do céu, me perdoa. Porque o Espírito Santo, ele acusa nosso coração. E quando eu me tornei católica, isso mudou muito em mim também. Por isso que eu digo que eu brincava de ser cristã. Porque eu não me sentia constrangida como eu me sinto hoje. Porque eu fico estudando a história dos santos, vendo o desejo de me tornar pequena. As orações da Igreja Católica, uma oração que a gente na quaresma fez no primeiro dia da quaresma, ladainha da humildade. Ela constrange muito meu coração. Esse desejo de me tornar a última, de perder o desejo de ser a primeira, do Senhor nos livrar do desejo de não ser humilhado. E quando a gente vai conhecendo as orações, a história da igreja, a história de vida dos santos, qualquer julgamento ou qualquer coisa que a gente faz, o nosso coração nos acusa. E quem não se sente assim está sendo católico errado. Gente, não tem como. Quanto mais a gente conhece a beleza da nossa fé, mais o nosso coração ele se constrange com o pecado. Por isso que eu digo que ser católico de verdade não é fácil. Porque quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha mais uma vez, e eu já repeti isso várias vezes hoje para a vida dos santos, a gente tem o nosso coração constrangido. Então, hoje, ao ser católica, eu sei que eu não caminho sozinha. Eu sei que existe uma intercessão dos santos comigo. Eu sei o olhar que eu tenho sobre Nossa Senhora, sobre o cuidado, sobre o zelo dela, de uma mãe amorosa. Eu sei que eu não sou órfã, né? E sei da minha responsabilidade também. Então, esse senso de responsabilidade, ele também constrange meu coração, né? O desejo de ser testemunho vivo. E não só não viver um testemunho isolado. Eu sempre peço para ela, eu tenho vergonha. Eu digo assim, Nossa Senhora, eu tenho vergonha de lhe pedir nada, porque a senhora já fez tanto. Só não me abandone. Fique sempre comigo. E eu tenho vergonha, às vezes, de ficar pedindo com a Nossa Senhora a intercessão dela, tu acredita? Porque diante do que eu vivi no testemunho, do que ela fez comigo, eu digo tudo que vier é graça. Porque já foi muita graça que ela trouxe pra minha vida. E eu lembro que teve uma coisa muito interessante que aconteceu agora, eu acho que mês passado comigo. Eu contei no testemunho de Bananeiros, quando a gente foi. Acho que foi depois que aconteceu. Então, nenhum outro lugar eu contei disso, só contei lá. Eu tava com o Joaquim na rede e eu tava colocando o Joaquim pra dormir. E tem dias que são muito cansativos na maternidade. A gente pede intercessão à Nossa Senhora, aos santos, pede que Jesus ele nos ensine, né? E sempre que eu olho pra Joaquim, eu até me emociono quando eu converso com o Diego, eu pego o Joaquim, aí eu digo, Jesus, foi desse tamanho, Diego, ó. Aí Nossa Senhora segurou ele desse jeito, eu fico sempre pensando nisso, sabe? Aí eu digo, quando foi, meu Deus, que eu chorei tanto, porque eu fiquei imaginando Nossa Senhora com ele no colo, com Jesus no colo, e pensando que ela estava criando esse filho para ser entregue por um monte de pecador. Eu digo, pega aqui, Diego Joaquim, olha aqui para esse menino. Tu tem noção, né? A gente crescer, criar um menino sabendo para onde ele vai ser entregue. E minha maternidade, ela me aproxima muito de Jesus, de Nossa Senhora, porque eu fico sempre pedindo que ela me ensine um pouco a ser como ela foi. E aí, eu colocando o Joaquim para dormir, eu lembro que Joaquim não dormia. Eu já tinha passado por privação de sono a noite inteira. Eu tava cansada, eu queria que ele dormisse pra eu dormir com ele. Eu queria cochilar com ele. Eu dizia, meu filho, durma pra mamãe dormir também, eu tô tão cansada. E, num ato do meu desespero, eu balançando a rede com ele aqui no colo, eu grito no quarto, um clamor, eu clamo. Nossa Senhora, me ajude, por favor. E Joaquim, puff, cai no meu ombro. Aí eu disse, não é possível, não. Gente,
uma coisa é uma criança adormecer. Ela ia adormecendo. Né? O menino tava assim. E ele, puf, apagou. Não foi um adormecimento. Ele não foi adormecendo, ele apagou no meu ombro. De um jeito, inclusive, que não era comum ele dormir. Pra eu ter certeza mesmo que foi ela que intercedeu por mim naquele momento. E quando eu comecei a chorar mais ainda, eu já tava chorando, querendo que o menino dormisse. Aí depois acontece uma coisa dessa, eu começo a chorar, agradecendo a fidelidade dela. E pensando, meu Deus, foi um clamor tão do fundo do meu coração, tão verdadeiro, mas que, assim, a gente esquece da intercessão dela no nosso dia a dia por coisas que a gente acha que a gente não precisa pedir. A gente não precisa pedir a permissão não, a intercessão dela, dela estar perto da gente naquela situação, a gente não pede. E eu lembro que foi um ato de desespero, aquele clamor. E ela me atendeu. E quando ela me atende, eu começo a chorar. E eu começo a agradecer. Nossa Senhora, eu sei que a senhora me entende, é muito difícil, não é? Um menino não querer dormir. Eu sei que a senhora entende. Jesus fez isso com a senhora também. E aí, eu vou e descanso o coração. E quando isso acontece, eu começo a lembrar que quando eu era protestante, eu mais novinha, no tempo que eu era da Assembleia de Deus, eu ficava assim... Essa história de Nossa Senhora, minha avó, minhas tias sempre católicas, né? Eu ficava, Nossa Senhora, ela é real. Me dê um sinal. Faça tal coisa acontecer. Duvidando. E nunca acontecia. E o Senhor me dizia, né? Que quantas pessoas devem fazer isso por aí? Se Nossa Senhora é real, faça tal coisa acontecer. Que a gente faz, né? Jesus, se for da tua vontade, faça essa porta aqui fechar agora. Jesus, se for da tua... Mostra uma borboleta aparecendo. As pessoas pedem muitos sinais, né? E às vezes a gente pede sinais que seriam óbvios de acontecer naquele momento. E às vezes a gente pede sinais que não aconteceriam naquele momento. E aí eu lembro que eu fazia muito isso. E nada acontecia. E aí eu entendia que é preciso crer. Muitas vezes para que as coisas aconteçam. Porque naquele momento que eu clamo para que ela interceda por mim, eu clamo com todo o meu coração, sem duvidar que ela iria interceder no ato do meu desespero para que meu filho dormisse naquele momento. E ele dormiu. Né? E eu sempre que penso nisso, eu penso quanto a intercessão de Nossa Senhora, ela é real não só para o extraordinário, mas nos dias ordinários, nos dias ordinariamente comuns. A intercessão de Nossa Senhora é real. Nos dias que nós achamos que ela está lá distante e ela está lá com a gente, ao nosso lado, cuidando de nós. Né? E isso foi o quê? Mês passado. E tantas outras coisas têm acontecido. Tantas outras coisas o Senhor tem transformado. E seguimos firmes, inclusive. Eu acho que é uma coisa que é muito importante falar, que no testemunho passado eu falei, né, sobre a conversão do meu pai, sobre minha mãe. E hoje a família continua seguindo, graças a Deus, junto com Thaisa. A família continua seguindo, né, fiel. Junto com meu cunhado, agora também, que eu tenho um cunhado que... Menino, a conversão da menina foi tão séria que até o noivo ela levou pra igreja. Vai os dois juntos. E eu vou dizer uma coisa, viu? Que se eu não for pra missa, acontecer algum imprevisto com o Joaquim, eles vão. Que eu dizer assim, eita, amor, eu tenho que ir pra missa pra Thaisa não faltar. Vocês estão pensando o quê? Ela vai. E vocês estão pensando que ela aceita chegar atrasada na missa? Ela vai na frente. Ela não me espera. Tá mais católica que eu. Então, é um processo muito bonito de ver, né? Essa fidelidade da nossa família, disso que o Senhor fez conosco, que Ele transformou a nossa história. Hoje eu e Diego estamos fazendo parte da pastoral da família, né? Assumimos hoje não a coordenação, estamos fazendo parte da pastoral, né? Hoje somos um casal, como é que chama, amor? Articulador. E a pastoral da família que você comentou no testemunho que Diego levou para o curso de noivo, né? E ficou todo aquele momento constrangedor inicial. Agora tá sendo acrescentado uma preparação, né, para o matrimônio mais extensa lá na nossa paróquia. E o primeiro módulo, adivinha quem é que vai dar? Olha aí. Eu e Diego. O primeiro módulo somos nós que vamos dar, né? E a gente tá tão feliz. Aí até na reunião foi engraçado, porque tudo que apareceu assim, o Diego vai fazer. A gente vai ajudar. A gente tão feliz com aquele momento, né? Porque minha irmã vai passar agora pelo curso de noivos.
E aí ela vai fazer lá, eu vou ser professora, ó, a formadora dela. E aí, lá no curso, né, lá na nossa paróquia, a pastoral agora tem uma nova coordenação que está assumindo, né, a pastoral. E eu e Diego estamos como um casal articulador, montando junto com eles e junto com todos os outros membros das pastas também, da pastoral, esse serviço. E estamos muito felizes em estar servindo e sempre dispostos a agir onde o Senhor deseja que nós possamos ir. Meu amigo, muita coisa, viu? E é porque não falou o ano todo ainda não, acho que foi 6 meses. Pinceladas. Gente, bendito seja Deus, né? Assim, a gente fica aqui radiante. A gente falou brincando que Thalita tomar conta do podcast, porque realmente ela tem essa facilidade de comunicação. Mas a gente fica aqui, na verdade, a sensação nossa é de admirar, né? As maravilhas que Deus fez. E dentre as coisas que você falou, Thalita, eu me apeguei muito que você falou no final agora a respeito dessa intercessão Nossa Senhora no ordinário, do dia a dia, né? Sim. Eu, assim, pessoalmente, peço Nossa Senhora até quem se escandalizar que... Enfim, né? Mas até a vaga para estacionar o carro, eu peço Nossa Senhora me ajude, né? Consigo a vaguinha, já tá em cima da hora, tá atrasado, vou tocar na missa, vou... Então, assim, eu não tenho esse pudor, digamos, de... não, só vou usar a minha devoção, a minha fé... Não gastar as fichas, né? Exatamente, para coisas grandes. Não. Milagre. É o ordinário, do dia a dia, nas pequenas coisas. Principalmente na hora de chegar atrasado na missa. Ô, senhora, faça o Padre Márcio chegar não encontrar a vaga dele ali. 5 minutos, eu tô chegando. Atrasa a vaga dele aí. Mas fica aqui o aviso para todo mundo, incluindo a gente, né? Por favor, não se atrasem pra missa, viu? Tem aqueles memes já do povo, né? 5 para 7, a 7 horas, corre desesperado. Não. Siga o exemplo de Thaísa, né? Thaísa, por favor, cheguem cedo na Santa Missa, né? Então, falando em Santa Missa, falando em devoção à Nossa Senhora, a gente agradece também a toda a Tua Maria, que é nossa parceira desde o início do podcast, desde os primeiros episódios, o episódio que a Thalita fez conosco há um ano atrás aí, falando da conversão dela. Então, a toda a Tua Maria já estava conosco. E você pode apontar aí o seu QR Code, a câmera do seu celular para o QR Code, desculpa. E vai lá pro Instagram, link da bio, e no WhatsApp você fala com o pessoal da Toda a Tua Maria pedindo os seus 10% que o Eclesiancast dá por essa parceria com a Toda a Tua Maria para adquirir a sua cadeia de consagração a Nossa Senhora, a São José, sua medalha, seu terço. E o legal que eu não falei no primeiro momento, mas eu sempre falo aqui e me esqueci, é de você poder personalizar. Depois eu quero pegar essa deixa aqui com você, viu, Thalita? Personalizar a sua cadeia de consagração com seus santos de devoção. São Francisco de Assis, São Carlos Acutis, São Padre Pio. Eu sou devoto Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim. Você tem a opção de montar a sua cadeia de consagração da forma que for mais próxima ao seu coração. Então, tá o QR Code, aponta a câmera do celular e adquire teu produto lá com a Toda a Tua Maria. E você também pode contribuir aqui com o nosso projeto de evangelização. Primeiramente, curtindo, se inscrevendo e comentando aí. A gente gosta de dizer sempre, né? Comenta aí de onde é que você está assistindo o Eclesiancast. Brasil inteiro, viu, Thalita? Não é só uma pessoa, não. Eu acho que eu já vi comentário de gente de fora do Brasil, viu? Já vi algum. Hablando. Habla, sim, muchacho. Muito gosto, né? E você também pode contribuir financeiramente, dando uma ajuda pra gente, apontando o seu celular para o QR Code que está na tela e você faz a sua oferta de coração. Ou ainda, se você tiver uma empresa e quiser aparecer aqui com a gente, patrocinando o nosso Eclesiancast, fala com a gente lá no direct do Instagram que a gente resolve. Thalita, falando desse lance agora de customizar, falei da cadeia de consagração, né? Como se você fosse montar a sua cadeia de consagração da Toda a Tua Maria, né? Sim. Com a denominação mariana, com Nossa Senhora, com os santos. Nesse um ano, quem foi que você conheceu mais um pouquinho de perto na caminhada e tem te ajudado a caminhar no catolicismo? São José Maria Escrivá. Tá ali o livro sobre a história dele. Amo esse livro aí, São José Maria Escrivá. Sim. Santa Terezinha já tava muito próxima, né, no meu processo, porque eu não sei se eu cheguei a contar que quando o Diego estava rezando pela minha conversão, as relíquias de Santa Terezinha estavam aqui em João Pessoa. Uma semana depois foi meu sonho. E foi quando eu recebi a rosa. Diego fez uma oração e ele não fez a novena. Ele não fez a novena, mas ele fez uma oração. Quando as relíquias estavam aqui.
E a gente até brinca que lá no céu chegou Santa Terezinha, Santa Rita, e disse, ei, Rita, tem que mandar uma flor, uma rosa pra essa menina. Aí Rita fez assim pra Terezinha, Nossa Senhora já veio aqui. Eu já mandei, a gente até brinca. Então Santa Terezinha, ela tem um lugar muito especial no meu coração. São Padre Pio e Santa Rita de Cássia. Apesar da minha conversão, né, ter uma intercessão de Santa Rita de Cássia, eu não era tão devota, eu não tinha uma proximidade. E aí eu comecei a estudar mais, principalmente eu acho que em relação ao casamento, à criação de filhos, né? A devoção dela pela vocação dela, no matrimônio, né? De ser fiel até o fim, de perseverar num casamento, mesmo na dificuldade, né? De entregar os filhos a Jesus. Porque é muito difícil para quem é pai, para quem é mãe, entregar os filhos a Jesus. Não porque Jesus é ruim, né? Jesus é muito bom. Mas a gente tem medo. Porque Jesus pode fazer o que ele quiser com nossos filhos. Nossos filhos são dele. Isso implica em saber que a vontade dele vai prevalecer sempre sobre a vida dos nossos filhos. E não é fácil. Não é fácil a gente olhar e dizer assim, Jesus é teu. É teu. Né? E quando eu olho para a vida de Santa Rita, eu olho para isso. E ela me ensina muito a entregar a Joaquim sempre, a dizer assim, Senhor, Joaquim é teu. E com ele, eu só permito e só desejo que seja feito aquilo que tu quiseres. Para o caminho dele, seja o que for. E eu tô aqui como intermediadora da tua vontade para a vida do meu filho. Né? A missão que o Senhor me deu foi de zelar, de cuidar por ele, mas ele é teu. Então, acho que com Santa Rita, eu me aproximei muito desse lugar. E São José Maria Escrivá, inclusive eu tô meditando no caminho, né, agora. Inclusive, assim, a gente vê frases muito curtas. Quem não leu ainda, puder comprar o combo, né, Caminho, Foja e Suco. A gente acha que assim, eu vou ler rapidinho, é um livrinho. E não é. Se você for pegar cada mensagem, cada conselho daquele, for meditar sobre ele, você leva muito tempo, né? E ele me ajuda muito a colocar ordem na minha vida, nas minhas emoções, né? No meu trabalho. Principalmente a ordenar meu trabalho também, né? Porque é outra coisa que aconteceu depois também da questão do boom do podcast, é que hoje me procuram muitas pessoas através da questão da fé para acompanhamento terapêutico. Eu já tinha uma agenda muito fechada. E agora, depois do testemunho, muitas pessoas que são católicas que desejam olhar, porque a gente sabe que na ciência, né, na profissão da psicologia, existe uma ética. E a gente não fala sobre fé, sobre religião num setting terapêutico, a não ser que seja demanda desse paciente. E Deus tem trazido demandas desses pacientes, né? Sobre sacramento do matrimônio, sobre relacionamento, sobre desejo de construir uma vida saudável, santa, e trabalhar isso em terapia. E eu sempre peço ao Senhor que venha me orientar. E aí São José Maria Escrivá tem andado muito pertinho de mim, me ajudando a ordenar minha profissão, minha vida profissional também. Então, eu acho que tem até a capa do meu iPad, são eles 4. Eu fiz uma montagem, eu disse que não vai ter ciúme nenhum, nem outro. Vai ficar os 4 aqui, foi a montagem dos 4 juntinhos. São Padre Pio, Santa Terezinha, Santa Rita de Cássia e São José Maria Escrivá. E tantos outros que eu amo tanto, mas é muito difícil, gente, porque a gente tem que, assim, não adianta a gente conhecer superficialmente, não, a vida dos santos, não. A gente tem que dar, uma estudada profunda, e é muita coisa para estudar. Então, eles 4 têm andado bem pertinho de mim, mas tem muitos outros. Porque são amigos que nos ensinam, né, no dia a dia, né? São José Maria Escrivá, eu conheci há uns 2 anos e pouquinho mais a história dele, esse livro que eu li sobre a vida dele, no qual, assim, ele é o santo do cotidiano, né? Sim. Ele nos ensina a ser luz e deixar rastro no dia a dia, nas pequenas coisas. Ele fala que o trabalho é o nosso meio de santificação, né? Então, assim, isso pra mim, que tem a minha rotina como trabalhador, como pai de família e tal, me calou muito no coração. Então, São José Maria Escrivá. E Santa Rita, eu sou suspeito porque eu tenho uma história com ela, né? Não, à toa, minha filha se chama Maria Rita, meu milagrinho. Mas quando você falava, eu me lembrava, né? Então, pra quem não sabe, procure conhecer um pouco mais a história de Santa Rita, né? Só para dar um spoiler aí, essa questão que você falou de entregar os filhos, chegou o momento que o marido de Rita foi assassinado, né? E os filhos queriam vingança. Então Santa Rita rezou, pediu a Deus que, se fosse para os filhos dele perderem o céu,
porque queriam vingar o pai, que os levasse. Né? Então, assim, uma oração de amor de um pai e de uma mãe, assim, que realmente é algo sobrenatural, algo do céu. Porque aí a gente lembra daquela frase evangélica com o Nosso Senhor, diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, né? Então, que adianta o filho aqui ter a vingança, ter a honra, mas perder o céu, né? Então, assim, realmente é gente que, como você dizia, enquanto protestante, que criticava os santos, ou que achava que era, né? O quanto a gente aprende demais. com os santos. E é engraçado que eu nunca li tanto a Bíblia como eu tenho lido agora, como católica. Eu achava assim, né? Na minha soberba, que eu já tinha lido muito a Bíblia, que eu conhecia muito a Bíblia como protestante. De jeito nenhum. Principalmente meditando nos evangelhos, né? Não só na missa, mas na Lexio Divina. A maneira como a igreja ela nos incentiva a ler. Se a pessoa não lê a Bíblia, é culpa dela. Né? Não é a igreja que não incentiva a gente a ler a Bíblia. E a igreja católica, a gente não exclui a Bíblia, né? Mas é um conjunto de tradição, magistério, a escritura. E a escritura, ela não deixa de ser importante. Ela é muito importante. Então, como católica, eu disse a Diego, acho que é um dia desse, que eu tenho lido mais a Bíblia nesse tempo como católica do que nos meus 29 anos de vida. Lendo verdadeiramente, estudando, meditando, fazendo contemplação e aplicação, como a Lexio Divina pede, né? Não é só uma leitura devocional. Thalita, tu falou dos haters, né? Que recebe lá na internet e tudo mais. E falou também que foi interessante ter vindo aqui no Ecclesiancast para mostrar um pouco mais da tua história para o pessoal da tua cidade não... Como é que eu posso dizer? Não ficar tão surpreso assim. Aí eu queria saber, como é que repercutiu isso lá na tua cidade, naquelas pessoas que eram da igreja que você participava e tal? Teve hater lá também? Conta pra gente como é que foi. Teve muito falou. Deixaram de me seguir. Gente, não, sem rancor, viu? Mas muitas pessoas deixaram de me seguir. Isso, liberdade, né? Outros ainda me seguem, outros ainda falam comigo. Respondem a coisas que eu posto de Joaquim. Outras pessoas, né? Gente, tem muito testemunho no meio disso tudo também, né? Outras pessoas ficaram surpresas e depois, pouco tempo depois, se converteram também ao catolicismo. Saíram do protestantismo para o catolicismo. E eu digo assim, a nível cidade, né? E muitas pessoas ficaram surpresas e impressionadas, porque quando a gente passou por esse processo, eu digo, é um processo muito íntimo, né? Como eu falei no testemunho, eu tinha vergonha de dizer que eu ia casar na igreja católica, então era tudo muito escondido. E aí, quando a gente conta o testemunho, todo mundo fica sabendo. Porque o meu canal alcançou isso aqui. Quando a gente veio para a Eclésia, pronto. Agora não tem pra onde me esconder mais não agora. Né? A história, ela foi revelada. Então, na cidade pequena, todo mundo acaba sabendo, né? E é muito engraçado que a gente chega, minha gente, para contar o testemunho. O pessoal convida a gente para as cidades, né? Seja a cidade vizinha. A gente prega mais fora do que a pregação na cidade da gente é a vida da gente, né? O testemunho. Mas viajar e pregação, a gente vai muito mais para fora do que lá na cidade. E é muito engraçado, porque quando a gente chega, o povo já tem assistido aqui, ó. O testemunho na Ecclesiancast. Aí eu sempre faço essa pergunta. Quem aqui já assistiu? Aí o povo... Não conto pra quem tá do seu lado, não. Porque em todas as... Gente, o alcance é muito, assim... É sobrenatural, é surreal. Porque a gente chega em lugares extremos e tem alcançado essas pessoas também. Né? O testemunho. E aí, quando a gente chega nesses lugares, sempre tem gente que tem ouvido. Então, lá na nossa cidade... Teve essa questão dessa surpresa para muitos, para o pessoal da igreja, né, que eu participava. Eu lembro que eu fui testemunhar, ser entrevistada no canal do professor Eduardo Faria. Que esteve com a gente aqui também. Pronto. Aí o dele foi mais, eu digo assim, foi mais, deixa eu ver como, peculiar para os protestantes, né, porque ele é ex-pastor presbiteriano. E é de onde eu saio. Quando é no canal dele, eu sinto que, assim, alfineta, de certa maneira, porque eu descubro no canal dele que eu não trouxe pra cá de maneira muito organizada a questão da minha carta, né? Eu li no canal dele a minha carta de exclusão.
E quando eu leio a carta de exclusão no canal dele, eu descubro que a minha exclusão, ela é inválida. A maneira como eles conduziram minha exclusão, ela é totalmente inválida. E eu digo, graças a Deus por isso, e porque eu saí com essa invalidade, né? Não foi inválido, mas eu saí mesmo assim. Eu digo, é Jesus. Jesus e Nossa Senhora. Essa menina não vai sair dela, não, a gente vai tirar ela. E até a maneira como eles fazem as coisas, como eles fazem os processos de exclusão de membro, até isso foi tocado, foi mexido. E aconteceu de uma maneira diferente. Para que acontecesse na minha história daquela maneira que foi. E aí no canal dele eu descobri que aquela exclusão, ela era inválida. Mas graças a Deus por ela, né? Graças a Deus por isso. Então, na comunidade protestante, o que eu sei é isso, né? Eu também não procuro saber muito não, vice? Eu não me importo muito não. Eu digo que depois que Nossa Senhora transformou meu coração, quem quiser seguir, siga, né? Quem quiser acreditar, acredite. E a gente vai rezando, né? Pela vida dessas pessoas. Teve alguém que veio atrás de tu no sentido de, tipo, também tô passando por algo parecido? Ah, lá da igreja, dessa igreja não. Mas de várias outras. Demais. Chega muito testemunho, chega muitas histórias de pessoas, não só de conversão, mas na mesma configuração de relacionamento. Né, que estão passando por um relacionamento onde... Casamento, gente que já é casada também, né, nessa questão do casamento misto, né? Aí chega bastante. Testemunho também, gente que tá rezando e que pede pra gente rezar junto. Aí a gente tem feito isso, né? Tem pedido ao Senhor para tocar essas vidas. Você falou, oi, Thalita, foi a deixa pra mim que eu tava pensando aqui, viu? Vou fazer igual a Silvio Santos. Diego, vem pra cá, Oi! Chega, Diego, com o Joaquim no braço. Como a gente fez no outro episódio, quebrou um pouquinho o protocolo, mas tá falando dessa realidade dele de casal e tal. Embora a gente já tenha conversado aqui sobre esse 1 ano, né, de diferença na vida de Thalita, mas eu queria escutar um pouquinho meu amigo Diego também. Sejam bem-vindos aí, Diego e Joaquim. Joaquim, a segunda vez aqui, né, Joaquim? No Eclesiascast, fique com mamãe. É sempre bom no colo da mamãe. E aí, meu irmão? Que alegria poder estar aqui, né? E agora com esse rapazinho aqui, fruto de toda essa história. E aí, nesse 1 ano, como é que foi depois? Beleza, você contou pra gente quando esteve aqui, esse momento de Thalita se descobrindo católica, tendo a experiência e depois passou a viver os sacramentos e se conhecer católico. Como foi pra você observar isso aí? O que é que você acha que de fato mudou nesse 1 ano pra cá? Eu queria começar contando de um fato que foi muito importante ali no processozinho da primeira comunhão, por exemplo, do pai de Thalita e da mãe de Thalita, né? Eu lembro que eu falei com o padre e aí ele me disse, eles podem vir pra missa bem cedinho e aí eu faço a confissão deles e aí eles comungam comigo lá no altar. E aí eu lembro muito bem, assim, de chegar, acordar bem cedinho, correr lá na casa paroquial, o padre, né? O pai dele já tá aí, já. Tá. E eu lembro, assim, de uma cena que para mim foi muito especial, né? E Jesus, naquele momento, ele me fez recordar de toda essa história, né? Tudo aquilo que Thalita contou aí no testemunho passado e agora também partilhando. Porque, assim, em nenhum momento eu imaginava que essa graça ia superabundar e ia alcançar outras pessoas, né? Ali estava colocado o objetivo que era o nosso casamento, a nossa relação, tudo que estava envolvido, né? E aí acaba chegando para a família. Eu lembro muito bem, assim, de chegar e eu sentei assim no banco. Aí, Val, Roberta, pode sentar ali. Aí o padre... Aquela cena para mim é muito real, é muito viva ainda, assim. O padre entrando no confessionário e eu vendo o pai de Thalita indo pro confessionário, depois ele saindo, a mãe indo. Então, aquilo ali me marcou muito, né? Eu queria começar partilhando isso. E nesse 1 ano, são muitos desafios, né? E como é bom poder você estar em um casamento. Será que o Joaquim vai deixar a gente falar? Puxou a mãe, ó. Viver a mesma fé.
viver a mesma fé. Isso é muito, muito bom. Muito bom. Apesar de eu vinha comentando com o Thalita no caminho da dificuldade que é, né? A gente imagina, né? A igreja ela não aconselha, né, esse casamento quando tem pessoas de fés distintas. Porque ela sabe da dificuldade que é e que talvez muita gente não tenha maturidade de lidar com isso. Mas que acontece. Mas, assim, o que eu vivo hoje, o que a gente vive na nossa família hoje, é algo muito bom, assim, né? Você vê que a sua família tem um caminho, está num caminho, né? E isso tem sido muito bom. O dia a dia, o ordinário, né? Ali rezando o terço e uma dificuldade. E vendo Thalita ali também se dedicando, né? Se dedica à maternidade, daqui a pouco chega ali do trabalho. Pode ficar com Joaquim, que eu vou fazer Alexo Divina, enfim, né? Então tem sido muito bom, assim, esse novo, né? Desse 1 ano aí. Massa que você estava falando agora, existem as dificuldades do dia a dia, né? De ser pai e mãe, de ser... de buscar... Tem a vida no trabalho, tem a vida cristã que muitas vezes tem uma demanda de tempo da gente, né? E aí é massa que vocês mostram que é possível fazer as 3 coisas, né? E buscar a santidade quanto família nesse levar ao pé da letra, não ter uma fé rasa, digamos assim, porque está nesse novo contexto. Nesse novo né? contexto. Né? De fato, é muito isso, assim. Eu vejo que a nossa vida mudou, né? Eu, como músico, por exemplo, tocando na igreja, fazendo evento, e aí você casa e aí já muda já ali a rotina, você tem a família, aí você tem ali uma criança agora envolvida, então conciliar... A vida de missionários também, viajando. Exatamente, conciliar tudo, trabalho, o cuidado em casa, os afazeres de casa, assim, são muitos desafios, mas a gente vai ali, né? Não é todo dia que dá pra arrumar casa. Não é todo dia que dá pra arrumar casa. Às vezes chega em casa assim, aí Thalita passou amanhã, aí eu chego em casa, ela, não consegui fazer nada hoje, a casa tá assim. Eu falei, tá tudo certo. Quando chegar em casa, você vai... Passou o dia cuidando de Joaquim, mas quando chegar em casa a gente vai dar um jeito e vai fazer o que dá pra fazer. Daqui a pouco, aí tem um dia que a gente já se reúne ali, consegue, com a ajuda da irmã, a Thaisa vem pra casa, fica com o Joaquim, tem o padrinho também de Joaquim também agora, né? E a gente vai ali se ajudando e é isso. Massa, Ele quer pegar a placa de... Deixa ele pegar. 100 mil inscritos. Deixa ele pegar, pode pegar. Eu acho que ele se sente muito parte disso, não gente. Não quebra, não. Pode pegar, Joaquim. Thalita e Diego, né? Eu fiquei hoje, quando eu... Né, lembrando que a gente ia gravar esse podcast aqui, eu me veio no coração assim, uma pergunta de que... como você acha, né? Eu sei que hoje talvez seja mais fácil falar porque é o que você vive, mas que diferença você acha que tem a maternidade se você fosse protestante e hoje sendo católica? Então, viver a maternidade como uma mulher católica hoje faz com que eu busque viver aos olhos de Nossa Senhora. Eu sempre peço que um pouco dela esteja inserido no meu ser mãe, né? Porque ninguém é melhor do que ela, como exemplo de mãe, né? E como eu estava falando, quando a gente fala sobre os santos, a gente vê na vida dos santos também, como eu falei sobre Santa Rita, né? Esse desejo de ser um pouquinho parecido. Então, como católica, hoje eu tenho uma intercessão dos santos junto comigo. Tenho também essa confiança de viver... É verdade. De viver no ordinário... de viver no ordinário tudo aquilo que a gente achava que só viveria de maneira extraordinária, né? No dia a dia hoje da família real, né? De ser mãe, como uma mãe católica, né? Eu sempre busco estar mais próxima ainda da vontade de Deus para minha vida, de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então, eu acho que essa é uma das maiores
diferenças, né? Viver essa maternidade junto e próxima à intercessão dos santos, ao olhar de Nossa Senhora, que sem ser católica não teria isso jamais, né? Minha gente, deixa aqui. Vocês vão conhecer Thaís aqui, viu? Já que Thaís falou tanto, só pra você pegar Joaquim aqui, tá um pouquinho quietinho. Olha aí, viu, Thaís aí? Thaís vai casar e fazer o crime, viu, minha gente? Então é muito isso, né? Ser mãe e ser católica é buscar viver nos dias ordinários. É uma vida santa, buscar essa santidade. Eu digo que eu busco santificar o comum, né? Como católica. Eu acho que buscar ser santo, buscar a santidade, é sempre essa busca diária que a gente faz. Então, eu acho que tornar o comum sagrado é a maior diferença de ser uma mãe católica. Eu já quis dizer aqui. Já que concordou. Diego, a Thalita comentou aqui durante a fala dela, né? Desse momento da filha da comunhão, que você deu esse insight, revelou pra ela. Lembra de mais alguma outra situação que você, digamos, revelou, né? Tirou o véu, descortinou algo, assim, da fé católica pra ela, que percebeu essa reação dela, assim, mais emotiva, ou até mais surpresa, ou até algo curioso? Lembro. Rapaz, é porque são tantas coisas na nossa rotina do dia a dia. Eu acho que quando tu estudou patrística sobre a intercessão de Nossa Senhora, acho do século II. Ali finalzinho do século II ali Quando ele me traz essa informação também. sobre a questão da devoção mariana, né? Que tem aquela oração. Agora eu esqueci o nome. Da oração. Mas que foi descoberta no papiro, uma oração. Uhum. Então, assim, ali já datava já historicamente que finalzinho do século II ali já tinha... A comunidade cristã já tinha uma devoção literalmente mariana, né? Sim. E aí eu lembro desse fato, assim, quando eu falei pra ela, Acho que é a vossa proteção recorremos, né? Isso, exatamente. Acho que foi isso. E outros detalhes, assim, às vezes durante a missa, Sim. eu lembro sempre tinha uma coisa ou outra, né? Que eu tava ali, aí a gente... sei lá, um momento do ofertório, a oração da coleta, né? Eu falava, olha, a oração da coleta é isso. Ela, olha, que legal e tal. Tinha muito... Sempre ali revelando, né? As gotas, né? Isso. É bem incrível como a nossa liturgia é rica, né? Se você vai à missa no domingo e ainda acha chato e tal, meu irmão, estuda um pouquinho, porque É incrível. é um momento, assim, que... Só não vê beleza quem não estuda. São Padre Pio mesmo dizia, né? Assim, é mais fácil ter vida na terra sem o sol do que sem a missa, sem a Eucaristia, né? Então, é um momento auge, riquíssimo da nossa fé. E como a Thalita comentou aí, né? Assim, cada vez a gente vai vendo mais beleza, né? Sim. Vai descobrindo, vai vivendo, vai experimentando. É um universo que... é literalmente um universo de coisas. Não tem como você saber tudo, É né? verdade. E por mas isso que eu digo, né? Quando a gente nasce, cresce numa fé, a gente costuma não questionar, não estudar, porque eu sempre pergunto nos testemunhos para os jovens, eu digo assim, vocês sabem por que vocês se confessam? Vocês sabem porque o padre usa aquela roupa? Vocês sabem porque tem aquela quantidade de velas no altar? Vocês sabem porque a missa só pode ser realizada sob o altar? E aí a gente vai fazendo várias perguntas, né? E tem gente que não sabe responder. Eu digo, sabe por que vocês não Na sabem? verdade, eu acho que tem um ou outro que sabe Que responder, né? Tem gente que não sabe responder e quando a gente entende por quê, porque eu cresci crendo nisso, nunca duvidei, nunca precisei saber por que eu faço isso. Né? Eu até cito um exemplo de uma história que eu escutei de uma filha que ela, sempre que ia cozinhar calabresa, ela cortava as pontas da calabresa. E ela colocava na panela e a mãe dela uma vez disse assim, minha filha, por que você corta as pontas da calabresa e não cozinha ela toda? Aí a filha disse assim, mãe, mas por que a senhora não fazia também? Eu aprendi com a senhora. Ela, mas minha filha, eu cortava porque minha panela não cabia. A sua cabe. Eu digo, é assim muitas vezes, né? Essa fé que a gente vai aprendendo através da nossa família. Às vezes a gente não vai questionando, a gente não vai estudando, vai vendo de maneira muito superficial, não vai compreendendo os porquês. Já o protestante, quando ele sai da igreja, ele sai querendo entender assim, pra onde é que eu tô indo?
que é isso aqui? Por que isso aqui acontece desse jeito? Por que nessa configuração? Por que acontece assim? Por que não pode ser de tal forma? E aí você vai estudar. Quando você estuda, você entende. Quando você entende, você vê beleza. Não é como ver beleza naquilo que a gente não compreende, né? É uma confusão. E aí, a partir da gente ver beleza naquilo, a partir do momento que a gente vê beleza, a gente passa a amar. É assim com a missa, né? Eu digo que só é possível amar a liturgia, a missa, quando a gente conhece. Ou quando a gente se abre ao mistério de senti-la. Porque eu lembro que um pároco falou assim pra gente uma vez, né? Eu cheguei lá e disse, padre, eu não sei de nada. Eu não sei o que fazer. Levanta, senta, a igreja responde isso aqui. Eu não vou aprender a responder isso aqui nunca. Eu não vou decorar nunca. E ele disse assim, minha filha, a missa não é pra entender, é pra você sentir. Sinta a missa, que todo o resto, pra você contemplar. Todo o resto vai vir. E realmente veio, né? Hoje é muito mais natural responder a hora da oração eucarística, todos os dias. Eu não vou decorar isso nunca, que o povo responde. Aí a gente vai aprendendo, né? Mas antes de aprender a responder, eu precisei sentir o que acontecia ali. O mistério da missa, né? O céu na terra. Então, hoje, ver beleza é muito mais fácil. Então, quando você não conhece, você não vai ver beleza nunca. Então, por isso tem gente que vive de evento, vive de emoção, vive de retiro e não vive de missa, né? Vai à missa uma vez perdida ou quando dá, né? E a missa não é pra gente ir quando dá, né? A missa é nosso alimento, é lá que está nosso alimento, né? Eucaristia, Jesus vivo, né? Então, não é pra gente ir quando dá, né? Se a gente pudesse, era diariamente. Show de bola. Só uma curiosidade, né? Então, assim, você ganhou aquele terço, né? No testemunho. Quem não lembra, depois assiste o episódio novo aí pra poder lembrar da história toda completa e volta pra esse. Mas você ganhou aquele terço, né? E naquele momento foi que ousadia e tal, não sei o que, mas... E quando é que você passou a, digamos, percebeu, a normalizar, né? Que a oração da recitação do Santo Terço, principalmente em família, fazia parte da rotina de vocês? Então, primeiro me gerou... Primeiro foi a curiosidade. Que foi o momento que Diego realmente... Ele colocou... como é que chama? Uma videoaula? Não. Era ensinando lá um vídeo, ensinando como se rezava o texto. Tudo. Ele foi me ensinar junto com um vídeo bem didático mesmo, assim. Não, como beabá. Primeiro que lá atrás eu já fiz assim, né? Ficava colhendo essas informações. Aí eu lembro muito bem que eu achei, eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo legal. No dia que ela der a brecha, deixar salvo. No dia que ela der a brecha, aí vai ser esse vídeo. A gente tava na sala um dia e tal, e amor, acho que a gente poderia rezar o terço. Não, ela perguntou o que era, alguma coisa assim. Eu falei, peraí. Por isso não, vai. Aí, pá! E aí eu lembro, a gente assistia lá. Quando terminou o vídeo, interessante. E é engraçado, porque como eu tava nesse processo, né? Eu sempre ficava pesquisando. Eu achava que eu ia rezar o texto da misericórdia, mas o último texto que eu nunca ia procurar rezar era o texto mariano. Porque eu acreditava o quê? Eita, tá tirando Jesus da centralidade. E aí, quando eu entendi que o texto é contemplativo, que a gente contempla a vida de Jesus e, como diz Padre Paulo Ricardo, né? A Ave Maria, ela é uma canção de fundo. Enquanto a gente contempla a vida de Jesus, ninguém melhor do que Nossa Senhora, que estava ao lado de Jesus durante toda a sua vida, para nos ajudar a contemplar a sua história. E apesar da profundidade que é de você rezar o Santo Terço, você rezar o Santo Terço é uma coisa. Você rezar o Santo Terço contemplando os mistérios é outra coisa. E aí você começa a descobrir o quanto é difícil a gente silenciar a parte interna. Porque esse é o desafio da contemplação, né? Você tá ali, porque você tá aqui, Ave Maria, daqui a pouco você tá pensando numa coisa, Joaquim, aí depois volta de novo. Né? Por isso tem gente que acha que é vã repetição, né? Porque acha que tá só repetindo, porque esquece que não deve contemplar. Porque tem gente que faz isso. Tem gente que acha que contemplar um mistério é um detalhe. E acha que o mais importante é as repetições da oração, né? Que a gente vai fazendo. A gente vê gente, às vezes, até na missa, né? Tá a missa rolando lá e tá lá debulhando o texto, né? Exato. Porque não entende que o momento do Santo Terço, que a gente reza o Santo Terço, ele precisa nos levar a um lugar, que é contemplar a vida de Jesus, né? Seus mistérios.
Teve um rapaz no Instagram, até peguei aqui pra dar o nome, né? Ele fez uns vídeos com IA de uns trechos justamente de cada mistério, né? De cada texto. Uns videozinhos mostrando. Eu fiquei, caramba, isso pra rezar o texto é sensacional. Eu Maravilhoso. salvei na pastinha aqui pra ficar. Eu vou procurar aqui o perfil dele pra passar pra galera aqui. Aí, só pegando o gancho, Thalita, que eu também pensei nisso hoje mais cedo, né? Da van repetição, né? Que é um termo que nossos irmãos protestantes às vezes criticam muito, falam muito, né? Que você percebe sempre que nos cultos, normalmente tem sempre a questão da oração espontânea, né? Mas para você, como foi internalizar isso? Porque a igreja é rica nisso. E assim, da mesma forma do texto, como o Diego falou, você tem que estar presente ali meditando. Quando você recita uma oração como uma Salve Rainha, o Pai Nosso, oração de São Miguel Arcanjo, tantos que nós temos, você precisa estar presente ali, vivendo aquilo que você está... Aquelas palavras, né? E assim, cada vez que você reza, você pode perceber algo novo. Mas para você que até então, né, como protestante, há 2 anos mais ou menos atrás aí, não tinha essa rotina, passou a conviver com isso, inclusive até na própria Santa Missa, na oração da coleta, na oração sobre as ofertas, na liturgia eucarística, né? Foi estranho um pouquinho no início. Antes era, depois que eu comecei a entender o contexto, a história, porque quando a gente olha para as orações, a igreja é muito rica, né? Hoje eu tenho uma coleção de devocionários, porque eu amo as orações da igreja. Eu amo as orações da igreja, porque são orações muito bonitas e ricas e não são vãs repetições, porque eles interpretam totalmente diferente, distorcido, né? Imagina você dizer que a oração que o Senhor nos deixou é uma repetição, né? O Pai Nosso, tem protestante que diz que o Pai Nosso é uma vã repetição. Porque se repete, e não é. Quando o Senhor fala no contexto, né, de vãs repetições, ele não se refere às orações feitas com fé, com devoção, a oração que ele nos ensinou. Ele se refere a orações que eram feitas por pessoas com seus corações sujos, que falavam com palavras bonitas, enchiam as suas bocas de palavras bonitas, mas seus corações estavam distantes dele, né? E repetiam sempre essas mesmas palavras de maneira muito bela, mas que era em vão, né? E, inclusive, eu tenho a dizer que a vã repetição é muito mais, muitas vezes, uma oração espontânea, repetida, do que uma oração intencional, feita pela igreja e direcionada da maneira correta. Por isso que a gente faz direção espiritual, né? Eu vejo a oração como uma direção espiritual. Às vezes eu digo, Jesus, eu não sei o que rezar hoje. Eu vou pegar aqui meu devocionário e vou pedir a Deus serenidade. Tem oração para serenidade. Jesus, eu não sei como pedir serenidade hoje. Aí eu vou dizer, Jesus abençoa minha mãe, meu pai, meu irmão, meu esposo. Aí amanhã eu vou de novo, porque eu não sei o que falar. Aí quando eu pego o devocionário, tenho lá uma oração pela minha família. Tenho lá uma ladainha. Jesus, eu preciso trabalhar isso aqui. Tem uma jaculatória para repetir o dia todo. E pensar e orar a Deus por aquilo que eu tô precisando insistentemente pedir. Então, hoje eu vejo muita beleza. Antes, E o que eu acho mais incrível na missa, desculpa interromper, mas só para não perder o gancho, mais incrível na missa é que assim, quando você realmente já vive a Santa Missa, né, e até quem tem a oportunidade de ver a missa diária, você mergulha naquele mistério de tal forma que assim, se você estivesse assistindo a missa no Japão, na África, qualquer lugar do mundo, você de alguma forma está mergulhado da mesma forma ali. E o mundo inteiro, na liturgia do dia, está celebrando e rezando em unidade, como a igreja é una. Em qualquer lugar do mundo, você vai assistir a missa, vai ser a mesma Santa Missa, né? Mesma liturgia. Sério. Vocês estavam falando sobre essa questão da riqueza, né? Que é as orações, né? E aí eu vou ser meio polêmico aqui. Seja. Vocês estão pensando que Diego é só o Diego calado? Ele é Diego polêmico também. E aí, ó, sei lá, se faz umas 2 semanas que a gente tava... quando começou a quaresma. E aí a gente, no primeiro dia, fez a ladainha da humildade. Foi. Eu falei até agora no episódio, foi? Eu não conhecia. E aí a gente, quando terminou ali o momento, falei, amor, que oração linda, eu nunca tinha visto isso. E aí, Thalita fez, eu tenho impressão que eu já conheço essa música, eu tenho impressão que esse texto aí é de uma música.
Foi. Não lembro. Aí eu falei, de uma Assim, música? Amor, tava rezando aqui a ladainha. Aí eu dizendo, acho que eu já conheço isso, essa ladainha. Oxi, mas como é, meu Deus, que eu conheço a ladainha, que eu tô rezando ela a primeira vez hoje? Mas esse texto aí, eu acho que é um texto católico. Assim, não, mas era uma música protestante. Eu falei, ih, peraí. Foi. E aí, não sei se vocês, acho que todo mundo acompanhou aquele A polêmica. polêmica do Aue. Aue. O Aue do Aue. É o mesmo cantor do Aue, ó. Foi o compositor de uma música lá, que foi do Aue. Do Aue. Tinha música lá com o texto da ladainha. Aí a mãe, não, é dele. Eu falei, não, peraí. Aí fui olhar. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Quando fui olhar, o texto da ladainha foi atribuído pelo cardeal Rafael Mary Deval. É o século XIX. Eu falei, olha, foi lá, Bebeu da nossa fonte. bebeu da fonte e fez a música. É, por sinal, uma música muito bonita. É, claro, né? Tá com a ladainha da nossa igreja. Não tinha como... Só precisou botar uma melodia, né? Aí eu fiquei nessa investigação ainda, mas foi nessa Pra nessa você ver linha a aí. riqueza, né, que existe na nossa igreja, ao ponto de... E essa daí, ela foi praticamente copiada. E quantas outras músicas são inspiradas? Né, que pegam alguns trechos de fala dos santos, mas que é tão mascarada ao ponto de parecer que foi aquele cantor que compôs aquilo, mas que bebeu da nossa fonte, né? Tá tudo bem. Da nossa Santa Igreja, tá tudo bem. Tá tudo bem. E quantas pessoas não rezaram lá da humildade através dessa canção, né? Tá vendo aí? Pois é, minha gente, assim, que alegria, assim, ver a vida de vocês depois desse um ano, né? Eu acho que realmente vocês esperavam, né? A repercussão que teve o episódio, né? Mas que bom que não ocorreu um vislumbre, né, na vida de vocês. Vocês perceberam, como dizia São José Maria Escrivá, né? Uma das histórias que ele conta no livro, que nós somos só o burrinho que leva Jesus, né? Lá no Domingo de Ramos, às vezes o burrinho vê aqueles aplausos, as palmas do pessoal gritando e pensa que é pra ele, né? Vocês tiveram a real noção de que estavam levando a mensagem do Nosso Senhor. E hoje, né, nesse um ano depois, relembrando as histórias e partilhando tudo que Deus fez na vida de vocês, a gente fica muito feliz de saber que, de alguma forma, né, o Eclesiascast pôde também proporcionar algo que era do coração de Deus. Porque, né, quando a gente comentou na época, conversando com o Diego, pra gente marcar aqui a pauta da vinda de Thalita, lógico, a gente queria, assim, ouvir o testemunho dela, mas, assim, entendia que ia ser mais um episódio dos tantos que a gente tinha ali previsto. Mas, como eu disse no começo, a gente não tinha a pretensão de que seria o episódio com mais alcance, né? Sim. E foi porque você conseguiu trazer na sua fala, Thalita, dia que participou, vida, né? Verdade, aquilo que você conseguiu. Você se expôs realmente com o seu jeito maravilhoso de dominar a fala, mas num bom sentido. E aí, por isso que teve tanto alcance, mas era um desejo de Deus, né? Mais do que de vocês, mais do que nosso, né? E eu acho que hoje eu vejo mais como uma celebração, né? Desse um ano do que Deus fez através desse, como você mesma disse, Diego falou, né? Desse eis-me aqui, Senhor, né? Tô aqui. E Juninho, eu vou te dizer, não é fácil atender esse chamado, né? Porque como tu falou aí do vislumbre, não tem vislumbre. A gente sai de casa, às vezes, sem saber nem onde vai ser a dormida da gente, né? Agora no carnaval a gente foi servir, a gente não sabia nem onde a gente ia dormir. A gente não sabia qual seria o local, a gente vai confiando em quem tá convidando a gente, né? Muitas vezes com um menino pequeno. Eu lembro que a gente chegou lá, a gente foi dormir na casa de uma irmã muito querida, a irmã Tânia e sua irmã Thelma. Ela é ministra da Eucaristia. Ela disse, não, eles têm um bebezinho, eles não podem dormir aqui, a gente ia dormir no local do retiro até. E eles vão dormir na minha casa. Acolheu a gente, lá a gente tomou café, lá o Senhor nos levou para outra missão, na casa dela, né, pra tocar em outro coração que tava passando pelo mesmo processo que nós dois estávamos passando, de um caminho também de 30 anos do protestantismo. E a gente sempre vai, assim, pedindo que o Senhor direcione esse lugar que a gente tá indo, mas a gente muitas vezes não sabe, né? Tem lugar que a gente é chamado, que a gente sabe, vocês vão ficar em tal lugar, tá? Esse lugar, essa viagem aqui, vocês vão pra tal hotel. E a gente vai. Mas tem outros lugares que não. E a gente aceita o sim do Senhor, né? Com muita responsabilidade, claro, né? Sabendo que a gente tá aceitando convites sérios de lugares, de igrejas sérias, mas que, para nós, muitas vezes, não é o nosso conforto, né? Nosso conforto é a nossa casa,
Aí a gente vai e aceita esse sim. Aceita esse chamado, na verdade, dá sim para o Senhor, né? E para Nossa Senhora. Porque recusar, no meu coração, mesmo que tá dizendo não para ela. É isso aí. E aí, minha gente, antes da gente encerrar, né? Já estamos aproximando aí. Thalita disse que ia fazer uma temporada de episódios, né? Então vamos depois marcar a Season 3 Não, aqui. vai ter várias temporadas, né? Ó, tem que ter um episódio só com o Diego. só Diego. Pra ele dizer o ponto de Depois, vista dele. Só Thaís. Só tá aí. Só Thaís. E um episódio também com a moça que deu o texto pra Thalita, né? Olha Esse aqui aí. já tava assim na iminência, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Sim. Vai dar Mas certo. antes da gente- Super maratona da história. Antes da gente seguir, né, para os próximos episódios, né, concluindo esse, né? Eu lembro que quando vocês estiveram aqui, né, a gente pediu para vocês deixarem uma palavra, né, para os casais que talvez estejam vivendo essa realidade que vocês viveram, né? De divergência na fé, mas de um tá querendo buscar e outro mais reticente, mas eu queria que vocês renovassem essa fala, né? essa mensagem para quem vive isso, né? Porque assim, eu me lembro uma fala de Thalita que me marcou muito na primeira participação dela aqui, depois eu até citei também quando foi o professor Eduardo teve, que assim, você me falou, né? Eu tô abrindo mão de tudo que eu acredito e às vezes passa meio que ser uma crise existencial. Sim. Não só, não desmerecendo, mas não só uma coisa religiosa, espiritual, mas de quem a pessoa é, né? Eu ficava dizendo, Jesus, eu preciso de terapia. Então, assim, deixa a mensagem para quem tem vivendo essa luta de, às vezes, estarem os dois juntos, mas um tá sentindo meio perdido, né? Dentro de si mesmo, porque tá duvidando, tá conhecendo coisas novas no âmbito da fé. Então, fique à vontade. Para até, depois desse um ano mais amadurecido, depois que vocês viveram as vitórias, as conquistas, as lutas, as dores, o que é que vocês têm a falar para esse povo que vive essa realidade? O conselho que eu dou é um conselho mais difícil que tem. Que é se abandonar na vontade de Deus. Isso é muito difícil. Assim, você se despojar e dizer, diante daquela dificuldade que você está vivendo ali, você entregar e Senhor, tô aqui. Isso é o mais difícil, né? Foi um pouquinho que eu vivi isso, né? Esse abandono. E confiar que Deus vai fazer todas as coisas sobre a sua vontade. Mas, claro, né? Não exime da sua responsabilidade de estar buscando, de estar de maneira intencional, né? Buscando a Ele e olhando também para aquilo que você quer. Que é o seu... Seja o seu início de um casamento, talvez... Do resgate, talvez, de um casamento, de um relacionamento. Eu acho que seria esse conselho que eu daria, né, para essas pessoas que estão. Várias pessoas chegam pra gente, muitos, e eu acho que quase todas as cidades chegam uma história muito parecida com a nossa, né? Isso é legal porque se identifica, né? As pessoas se identificam. E eu com o meu jeito, né, assim, mas Thalita é mais pra frente. Ela, não, vamos, a igreja é isso. E tá tudo bem também, eu acho que é válido também, sabe? Mas eu já sou mais um pouco mais equilibrado ali, dizendo, não, realmente, eu te entendo, a gente passou também por isso, mas vai por esse caminho, né? Conheça aqui, vá buscar, né? Às vezes procura assim, você já tentou falar com o seu pároco? Seu não, né? Porque de repente a pessoa não tá na igreja. O pároco da sua... Não, eu disse, converse com ele. Mas eu vou conversar o quê? Converse com ele todas essas dúvidas. Né? E entregar na mão de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente também... pessoas ao nosso redor, elas vão ali também sendo usadas também. Né? E você receber uma palavra ali de sabedoria, de indicação. Então eu acho que é esse conselho. De abandono mesmo. Se abandone e faça a sua parte também. E as pessoas falam pra mim, eu acho que eu tô vivendo essa crise. Eu faço, chega pra cá, mana. Perfeito equilíbrio aqui, ó. Mas eu sempre digo uma coisa. Jesus nunca perde o controle de nossas vidas. Ele jamais perde o controle. Sabendo disso, partindo disso, a gente precisa se abandonar, como o Diego disse. Diego diz sempre isso.
Porque o caminho dele foi esse caminho de abandono, enquanto o meu era de resistência. E aí a gente sempre pensa pra quem é que a gente tá falando. Você é o resistente ou você é o que tá se abandonando, né? Porque às vezes a gente chega assim, eita, a história de vocês é parecida com a minha, mas a minha foi ao contrário. Ou seja, a mulher é quem é a católica, às vezes é o homem é que tá no protestantismo, enfim. E eu sempre digo isso, partindo disso, de que a gente crê que Cristo não perde o controle de nossas vidas. A gente precisa, de maneira muito intencional, pedir que ele nos mostre o seu desejo para nós. Agora, abandonando também as nossas vontades, muitas vezes. Porque quando eu fui mudar toda a minha história e precisei deixar para trás tudo aquilo que eu sempre acreditei, eu precisei dizer, Senhor, a tua vontade é soberana em minha vida e não o meu eu. Porque o que muitas pessoas fazem, vou dizer a vocês, tem muitos nesse caminho, de não se converter ao catolicismo porque não abandonam o próprio ego. Porque o ego não permite mostrar para as pessoas que eu estava equivocado nas minhas defesas, eu preciso mostrar um novo caminho que eu conheci, creio agora. E o não abandono do ego faz com que muitos não voltem o coração para o que é necessário. Tem muitos nesse lugar. Então, se a gente crê que Cristo não perde o controle de nossas vidas, se nós acreditamos que ele pode nos mostrar a sua vontade e aceitamos ser obedientes e seguir, o Senhor não nos deixa enganados. Eu digo isso para todo mundo. Eu digo, Jesus não nos deixa enganados. Peça. Peça com fé que ele vai lhe mostrar o caminho. Agora, quando ele lhe mostrar, tenha coragem de seguir e não covardia. Porque eu precisei não ter um coração covarde. Eu disse, Senhor, dá-me um coração corajoso. Porque um coração covarde que eu tinha, viu? Um coração muito covarde. Porque eu ficava o tempo todo, as coisas estavam acontecendo comigo e eu dizia, não, isso aqui não tem explicação, não. Isso aqui é por causa disso aqui. Ficava sempre arrumando motivo. Até que o Senhor precisou me dar um coração corajoso. E quando eu segui, né, deixei meu ego de lado, minhas vontades, minha própria vontade para seguir a vontade dele, o caminho que ele me levou foi o catolicismo, né? O caminho que eu estou hoje, né? Criando minha família, formando nossa família com muita alegria. E tudo que Thalita viveu, ou talvez você, que é protestante hoje, com seus anos, né? Thalita foi 29. Tenha certeza que se você vive com verdade ali, nada, né, não foi anulado, não. Foi anulado, né? Somente você ainda não viveu a completude da fé. Isso. Que é dentro da nossa Santa Igreja. Porque eu pedia você pode muito perguntar, isso. Por que, mas Diego, Jesus? completude? Então vou deixar esse desafio para você, talvez, que esteja aí com dúvida. Tente buscar responder essa pergunta. Por que a igreja é a completude da fé? Por que a igreja tem a completude da fé? Vá em busca dessa resposta. E falando em resposta, eu tava aqui, o menino falando, eu pensando, meu Deus, qual a palavra? Pronto, a gente tá aí, completude. Pra comprovar que você acompanhou aqui o podcast todo, até o final, teve com a gente, comigo, com o Google, Thalita e Diego, e Joaquim que tava aqui. Digita aí, completude. Curta o vídeo, se inscreva. Se você chegou agora e não é inscrito, se inscreva. Show de bola. E é Thalita, isso. Diego, muito obrigado pela presença de vocês, por essa partilha. Mais uma vez, Foi um presente de um ano de Inspirador. podcast, né? Um pouquinho atrasado assim, mas no tempo de Deus, na verdade. né? O Na hora próximo certa. podcast agora vai ser com 200 mil. tá certo. Bora bater essa meta! É isso aí. Pra minha gente, que Deus abençoe vocês, né? A missão de vocês, o chamado de vocês, né? Como eu tava falando agora há pouco, o que a gente fez aqui há um ano atrás, oportunizando, né, o testemunho de Thalita e esse início da missão de vocês, é desejo de Deus, né? É desejo de Deus. Ele utilizou aqui a bancada do Eclesiancast, esse convite para Thalita testemunhar, para poder lançar vocês para essa missão, né? Então, que Nossa Senhora, Nosso Senhor continue os abençoando, cuidando da família de vocês, cuidando de Joaquim, cuidando, como diz o consentimento do casamento dos filhos que Deus mandar, né, ainda, né? E que vocês sejam fiéis, né? Fiéis e firmes, que se é desejo de Deus, tudo vai acontecer conforme a vontade dele, vocês vão estar aí sempre amparados, a família de vocês no guarda-chuva de Nosso Senhor, de Nossa Senhora,
sigam firmes, viu? Que Deus abençoe vocês. Amém. Nós que agradecemos, né, mais uma vez estar aqui. E saibam que vocês estão sempre nas nossas orações. Amém. Viu? Amém, Porque obrigado. vocês são um canal de graça do Senhor na vida de tantas pessoas, né, que acompanham. Nós somos não só assinantes, né? Nós não somos sabor assinantes. Nós Sabor escrito. sabor inscritos, né? Nós estamos sempre acompanhando, de fato, compartilhando, levando pessoas a conhecerem também, né? Porque é um canal muito importante para tantos que precisam conhecer mais sobre a fé e ver beleza na nossa fé. E aqui vocês são esse canal de graça. Quando a gente conta aí essas histórias, vocês não têm noção, vocês que estão aí sentados, Cássio que tá ali, Segundo que não tá aqui hoje, mas vocês não têm noção de que aquela dedicação a mais, aquela 11 horas da noite que liga pra fazer uma reunião porque precisa resolver o convidado aqui que sabe? Vocês não têm noção de que é colocar um episódio no ar e fazer com que esse episódio chegue a tantas pessoas e as transformações que o Ecclesiacast, através do trabalho de vocês, tem alcançado as pessoas, né? Deus tem se utilizado dessa ferramenta, né? Que é esse podcast. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Como Thalita disse, a gente sempre tá junto aí na oração e também por perto. Isso aí. Vamos marcar depois os episódios com... Né? Thaís, prepara, Thaís, com foto do Crisme no casamento para colocar na tela aqui, você vê. isso E é isso, minha gente. Obrigado demais. Valeu demais. Que episódio massa. Valeu. Show de bola. Só o asterisco lá, né? Do perfil do rapaz que faz os vídeos com IA sobre o Santo Terço. É o JJzinho. JAYZINN. O arroba dele lá no Instagram. Ele só posta conteúdo católico. Vale a pena seguir lá. Beleza? Beleza. Esse foi o Ecclesiacast, mais um episódio do Ecclesiacast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com conhecimento. Isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado por estar conosco. Deus abençoe. Até semana que vem.